Boa noite, juventude, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês de novo. Hoje seguimos para o nosso quarto e último episódio do Seminário de Dons Espirituais. Mas não fica triste, porque vai ter novidade daqui a pouquinho. Bom, falaremos hoje sobre o dons de cura, fé e operação de maravilhas. Para isso, eu não poderia deixar de chamar o nosso querido pastor Rodrigo Stallone, tá? Para ele estar falando com a gente, dividindo, compartilhando conosco o seu conhecimento que Deus o instruiu. E, gente, pastor da IMW de Jardim José Bonifácio, do distrito de São João de Meriti. Beijo, galera de Meriti. Da 6ª região. Marido da Lorena Stallone. Beijinho também, Lorena. Seja muito bem-vindo, tá, pastor? Agradeço a oportunidade, o prazer é meu de estar aqui, podendo servir. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, tá? A nossa equipe depois vai reunir e marcar um novo bate-papo sobre o assunto. E mais uma coisa, se você não conseguiu acompanhar os outros vídeos sobre o Seminário de Dons, fica tranquilo, passa aqui no canal da Wesleyana e só pesquisa por Honest Talk, você vai achar tudo completo, tá legal? Pastor, como o senhor está? Como é que está sendo esse período tão inédito na vida dos brasileiros? Eu tenho visto como um momento de um crescimento pessoal no relacionamento com Deus, um aprofundamento do relacionamento da minha família. Estou tendo tempo de fazer algumas coisas que antes não dava. Mas também investindo na carreira, questão do trabalho, iniciando novos cursos. O grande desafio é que, espiritualmente falando, a gente tem muita gente se abatendo, e a crise faz isso. Ela revela o pior e o melhor de nós. Mas também, como o reino de Deus é um reino que também nós visualizamos as vitórias, eu vejo também muita gente fortalecida e muita gente continuando a caminhar. Muita gente se tornando constante cada vez mais. Tem sido muito bom. Eu acho que teremos mais lições ainda para tirar. Acho que a gente ainda está no meio do processo. Mas tem sido bom, graças a Deus. Graças a Deus. Pode ficar à vontade, tá? Não tenha medo das perguntas. Pode também bater na gente com conteúdo. Não tem problema. Estamos aqui para aprender, né? Que Deus te abençoe e fique em casa. Posso passar para a primeira pergunta? O dom de cura é um dom para todos ou somente para alguns? O grande desafio dessa pergunta é que a gente tem a tendência de tornar ela, a questão da cura, ou muitos dos dons bíblicos, pessoais. Né? Deixa eu sair rapidamente do assunto cura para dar um exemplo. Quando, por exemplo, nós falamos no dom de profecia, nós achamos que o dom pertence ao indivíduo. Se ele faltar o culto, não vai ter profecia naquele dia. E o que é importante na exegese desse texto já é como o Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, para sedimentar essa noção dos dons, ele diz que ele quer nos levar à compreensão para que a gente seja livre ou salvo de uma ignorância, no sentido, quando nós dizemos nós, como o texto se aplica, mas lembrando que a primeira audiência é a igreja dos Coríntios. Quando a gente pensa isso, e lendo todo o texto, fica muito claro que o dom não pertence a uma pessoa, mas o dom é dado ao corpo. E a partir do verso 4, ele usa essa palavra grega que é charismata, que é com a finalidade que é um dom derramado sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, para fortalecer esse povo. E já nos ajuda a entender um pouquinho que o dom não pertence a um indivíduo, mas pertence à igreja. Deus há de manifestá-lo para a edificação da igreja. Isso é importante de ser salientado. Como o dom da fé se distingue da fé que todo cristão deve ter? Essa pergunta é bem interessante pelo quesito que a gente nem sempre desassocia, né? A gente, nesse caso aí, bota tudo num pacote, mistura tudo. Como Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 12, do 7 a 11, por hábito, a gente nunca deve abandonar a questão basilar da Bíblia, então vou ler um trecho. Muito importante, toda vez que a gente está pregando o Evangelho, fazendo essas coisas, ter 3 princípios básicos em mente. A leitura bíblica, as vozes de história da igreja, a consulta aos especialistas. Gente que leu toda essa trajetória da história da igreja, mas também tem muita exegese, muita hermenêutica bíblica. Paulo dizendo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, ele diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outra, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres,
há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas, e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. O que Paulo está deixando tácito a nós é que a fonte é uma só, é Deus. E ele distribui, colocando à disposição para um uso comum. Essa manifestação dada do Espírito não é para si ou para benefício próprio, mas para a comunidade, é de forma mútua. Agora, quando a gente precisa distinguir a fé que todo cristão tem, no sentido da que ele deve ter, vale lembrar que 1 Coríntios 12, 9 aqui está falando de uma fé que é a capacidade de crer e realizar feitos extraordinários. Essa fé é o que Paulo está sedimentando aqui. Quando nós lemos em Efésios 2, versos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, a pergunta que todo mundo faz assim, como é que você é salvo? Por fé ou por graça? E todo mundo diz o quê? Fé. Não. Fé é o instrumento para ser salvo. No entanto, nós somos salvos por graça. Paulo, em Efésios 2, tem um contexto. O que ele está dizendo antes? Ele nos tirou da morte para a vida. Então, toda salvação é um ato gracioso de Deus. E onde entra essa fé, então, já que Paulo diz que é mediante a fé? Essa fé aqui significa uma questão futurística, que é somente pela fé que a gente crê nessa obra redentora. Talvez um dos lemas da Reforma é sola fide, somente a fé. E a gente tem por tendência a achar que Lutero e outros reformadores estavam afirmando esse poder da fé de salvar a qualquer custo. Não. Eles estavam trabalhando um modo operante. Não se é salvo pelas obras, mas pela capacidade que Deus dá para crer. Então, saber distinguir isso, essa fé que todo cristão deve ter, é importante. A fé bíblica, ela é um padrão de vida que se amolda à nossa vida. Por que a fé é considerada um dom por Paulo? Nesse caso aqui, a gente precisa saber que esse é um homem usado pelo Espírito Santo e ele está tendo revelações inefáveis. A Escritura é inspirada por Deus, homens santos falaram daquilo que receberam como inspiração. Então, essa fé que Paulo está trabalhando aqui é para esses feitos extraordinários, essa capacidade de crer, feitos extraordinários como de Moisés e dos profetas no Antigo Testamento. Mas o que não exime alguns ensinos do próprio Paulo, como ele diz em 2 Coríntios 5:7, nós devemos andar por fé, abundar na fé, 2 Coríntios capítulo 8:7, tomar o escudo da fé, que é um famoso elemento de defesa em Efésios 6, a buscar a fé que ele recomenda seu filho Timóteo, que é um filho, aliás, da fé, né? Um filho dentro desse ambiente. Essa consideração que Paulo faz aqui é um dom especial que Deus vai dar dentro do seu corpo para feitos extraordinários, o que não exime utilizar isso em outros moldes da vida, em outros paradigmas da vida. Claro, eu lembro até que em João 11:40 fala que se creres, verás a glória de Deus. Então a fé é um exercício justamente para que a gente veja revelada a glória do Senhor. Essa sua colocação é muito importante, Natália. Eu falo muito isso na igreja onde eu pastorei. A gente tem uma visão que nos foi passada de fé que é muito senso comum. Com muito respeito, eu não vou citar o nome de uma denominação, que eles trabalharam na nossa mente que fé é acreditar, como se sinônimo de fé fosse acreditar. Minha esposa, que vai ver esse vídeo, sabe que eu tenho um sonho na vida, é pegar um pastor dessa denominação, botar ele no prédio mais alto do mundo e soltar ele lá de cima. Já que fé é acreditar, ele vai voltar voando. E fé não é só isso, é acreditar? Não. A fé bíblica, tem um profeta no Antigo Testamento que nos revela isso, que é Abacuque. Abacuque usa uma fraseologia assim, mas o meu justo viverá pela fé. A fé é um padrão. Veja quando Deus chamou Abraão. Parece coisa de lunático ouvir uma voz, mas Abraão creu e seguiu aquela voz. Há um professor amigo meu chamado Jude Clay Santos, que ele brinca que Deus não disse onde era a terra, no futuro Abraão entendeu Canaã, mas na verdade Abraão entendeu Canadá. Ele tinha uma ambição maior. Mas veja a fé de Abraão como é um molde. Abandonar uma sociedade politeísta, abandonar a sua família e seguir. Então veja, a fé bíblica ela tem a ver com crer, com obedecer.
Jesus, no verso mais famoso da Bíblia, na conversa mais famosa da Bíblia, ele diz que aquele que não crê no Filho já está condenado. Veja, é uma questão de que ele veio para os seus e tem gente que não recebe. Crer tem a ver com uma continuidade, é a caminhada, é a jornada. Esse seu link com João 11:40 me fez pensar isso, o crer. Muito boa. Como ocorre a ministração do dom de cura? Nós sabemos que Jesus curou de diferentes maneiras, né? Há uma ocasião onde ele pega o barro e retoma a visão de um cego. Mas também houve vezes que simplesmente ele ordenou, levanta e anda. Então, existe um padrão da operação de milagres, de cura? Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o nosso momento contemporâneo, onde as pessoas elas se preocupam muito mais em vender a propaganda de que venha para cá, que sua vida vai melhorar, e esquecem de que é essencial pregar o Evangelho. O Novo Testamento aborda milagres demais. Há um autor chamado Jesse Lemon que ele diz que os milagres do Novo Testamento eles são como sinos que badalam, o milagre é realizado. Um exemplo, Atos 3. Aquele coxo, ele salta, o Pedro e João diz que não tem prata e ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. São sinos que badalaram, as pessoas conheciam aquele coxo. E logo depois, veja, o texto tem um extrato da pregação do Evangelho. Os milagres acontecem, e a gente não é cessacionista, pelo contrário, a gente continua acreditando que eles acontecem nos dias de hoje, mas hoje tem um padrão, né? Tem luz, câmera, ação. A gente gosta muito de livrar as pessoas de dores na coluna, faça esse exercício. O que eu não quero fazer aqui é dizer que tais televangelistas, tais homens que fazem isso, não são homens de Deus. Isso eu não quero entrar nesse mérito de julgá-los. E eu creio que o Espírito Santo é capaz de operar, curar e restaurar pessoas. Mas Jesus é o nosso modelo, ele é o nosso paradigma. E quando a gente percebe Jesus, pegar um evangelho, por exemplo, de Marcos, que é um evangelho muito imediatista, que tem muitos milagres de Jesus. Nesse evangelho, Jesus aparece no capítulo 1, verso 14 e 15, pregando as boas novas do evangelho do reino de Deus e dizendo, arrependei-vos e crede no evangelho. Tem várias curas no ministério de Jesus, comissões, controle sobre as forças da natureza, sobre a morte, sobre enfermidades, sobre possessões demoníacas. Mas veja, o padrão é que ele está pregando. No final desse evangelho que tem a moldura, ele está indo para o céu, dando a grande comissão, e ele diz para aqueles discípulos que viram ele pregando, investir neles de autoridade para eles pregarem também. E aí Jesus diz, vocês vão curar enfermos, vocês vão operar muitos milagres, vocês vão se comerem algo mortífero, não lhe fará dano. Veja, tem uma moldura. Agora, esses episódios que Jesus cura de uma forma não convencional, tem algo de lições para nós. Ele é Deus. Tem uma libertação que Jesus causa na descida do Monte da Transfiguração, em Marcos 9, e que ele pergunta para o pai do jovem que está vivendo com aqueles espíritos, há quanto tempo isso acontece? Gente, vamos ser honestos, aquele pai deve ter pensado o seguinte, pô, Jesus, está de brincadeira comigo, né? Eu quero a cura, o senhor vem me perguntar quanto tempo. Por que será que Jesus faz perguntas assim a nós? Porque ele sabe que nós não sabemos o que achamos que sabemos. E quando ele pergunta, ele quer que nós passemos a saber o que achávamos que sabíamos, mas nós não sabíamos que não sabíamos. Complicado, mas era isso que eu queria dizer. No livro de Atos, no capítulo 5, a gente consegue ver que a sombra de Pedro curava, né? Então, eu acho que a presença de Deus era tão intensa na vida de Pedro que só dele passar, eu acho que o corpo dele exalava o chamado de Deus para a vida dele, né? E eu acredito que até hoje se estenda a nós por sermos cheios do Espírito Santo. Mesmo o Espírito que atuava na igreja primitiva, isso é muito importante para todo mundo que está nos assistindo, ainda que sua igreja seja pequena, seja uma igreja megalomaníaca, que todos os dons liberados para a igreja primitiva fazem parte da sua comunidade local. Nós somos corpo de Cristo. Então, veja como é que Deus é perfeito na história da redenção. Ele elege um povo no livro de Gênesis. Esse povo vai ser o seu representante, uma nação de reis e sacerdotes, no livro de Êxodo. Deus tira esse povo do Egito, tira eles de um cativeiro, dá a eles a sua lei no deserto. Esse deserto é o lugar de passagem para levá-los à terra prometida. O povo de Israel vive um segundo êxodo, que é a libertação
exatamente do cativeiro babilônico. Nós vivemos um êxodo, que foi Jesus nos transportar das trevas para a luz. Mas no período em que Deus elegeu esse povo, lembre-se que Deus prometera a Moisés que derramaria o seu espírito. Deus, inclusive, tirou do espírito sobre Moisés e repartiu sobre outros. O profeta Joel vaticinou dizendo que haveria um dia que o espírito seria derramado sobre toda a carne. Fatidicamente, pós-ressurreição de Jesus, nós vivemos essa era do espírito. Há um autor chamado Graham Grant Storr. Esse autor tem sido descoberto no Brasil, pelo menos na última década. Ele é um autor australiano de teologia bíblica. Ele explica muito isso sobre a história da redenção e essa era do espírito em que nós vivemos. O poder do espírito está disponível a nós. Mas, um detalhe, o poder do espírito está disponível a nós para quem se relaciona com ele. Não é ligar o start só para tal fato. Naquele momento, né? O que é o dom de operação de maravilhas? Como isso se distingue do dom de cura? Veja, se nós pegássemos o texto de 1 Coríntios 12, onde Paulo sedimenta essas ideias e deixa as ênfases, isso seria um novo ponto do sermão. A gente falou de fé, e a operação de maravilhas provavelmente seria a capacidade de realizar obras, como Moisés e os profetas do Antigo Testamento. Vamos pegar 2 profetas do Antigo Testamento que fizeram feitos extraordinários. Elias e Eliseu. São feitos muito extraordinários o que aqueles homens fizeram. Por exemplo, Elias ressuscitou uma pessoa, o Eliseu também, mas não há, no registro da história do mundo até aquela ocasião, ressurreições. Você tem um país da África, que é o Egito, em que os faraós presumiriam que voltariam à vida. Pois, tirando o filme da Múmia, nenhum nunca voltou. Aliás, essa noção de ressurreição nasce na África. Mas aqui, essa questão de operações de maravilhas é uma continuidade a ser observada nos evangelhos. Jesus tem esse ministério. E note que, particularmente, esse dom aqui é para confirmar verdades proferidas por esse evangelho e pelos primeiros apóstolos. Tem um texto que sedimenta isso, que é o texto de Hebreus, capítulo 2, versos 3 e 4. Então, essas operações de maravilhas, que podem ser diversas, podem ser multifacetadas, é sedimentada, inclusive, biblicamente, por um outro autor possível de Hebreus, não só por Paulo. O dom de cura é exclusivamente físico ou também abrange a cura emocional, espiritual? O que o senhor acha? Essa é bem legal, porque a gente só pensa na doença. Quando nós pensamos nisso, sabendo que Deus atua através de qualquer indivíduo que ele queira usar, não pertencendo ao dom àquele indivíduo, a cura pode sim ser emocional. Vamos pegar exemplos bíblicos do Antigo Testamento, homens que sofreram demais. Jó, Davi, gente, homens que viveram abandonos, lutas e lutos. Davi, então, e Jó viveram diversos lutos. E eles nos ensinam muito a transformar o luto em luta. Veja, todos esses homens são satisfeitos em Deus. José também. José, todos eles são satisfeitos em Deus. A fonte perene do prazer deles é Deus. Então a cura pode ser não apenas física, mas também emocional. E quanto a ser espiritual, o texto de Isaías 53, versos 4 e 5. Wayne Grudem, um teólogo muito importante na atualidade, citando o texto de Isaías, dizendo que o Senhor foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Essa cura aqui não é apenas física e emocional, é espiritual. Pedro sedimenta isso, dizendo que pelas suas feridas fomos curados. Citações em abundância que temos nos evangelhos fazem referências a essa profecia de Isaías. A cura é física, emocional e espiritual. Tem no capítulo 9 de Mateus, a partir do 27, narra a história de Jesus curando a 2 cegos. E Jesus questiona eles se eles acreditavam que ele podia fazer. Imediatamente os cegos respondem: sim, Senhor, tu podes. Então, o Senhor estende as mãos sobre os olhos e diz para que seja feito segundo a fé que eles têm. Então, eu acredito e confirmo que Jesus pode fazer. Ele pode curar o emocional, ele pode curar o espiritual. É só mesmo a fé. Né? Satanás pode fazer milagres ou algo parecido com milagres? Se sim, como um cristão distingue um milagre produzido pelo Espírito Santo de um produzido conforme forças malignas?
Essa é uma pergunta que no meio pentecostal sempre dão muito espaço para o diabo, ela sempre surge. É. Tem gente que consegue colocar o Satanás em tudo. O que a Bíblia deixa muito claro sobre Satanás e os demônios? Eles não têm as mesmas características que as pessoas da Trindade. Eles não conseguem ter acesso a pensamentos, conforme uma teologia mais recente, criada no popular, diz. Eles não conseguem conhecer as intenções do coração, mas lembremos que ele é um ser milenar. Ele trabalha com observação. Tem um livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu estou terminando de ler esse livro. Mal danado está ensinando a verme lindo como tentar um crente. Mas uma das primeiras frases da introdução do livro é interessante. C.S. Lewis, querendo nos prevenir, diz assim: não acredite em tudo que o diabo diz. A grande sacada do livro é não acreditar nas dicas do diabo. Então o diabo às vezes quer nos induzir, que ele tem muito poder. Jesus definiu o diabo como homicida desde o princípio. Existem doenças no mundo por causa da corrupção do gênero humano, da queda do homem. Essa é a causa. Nós temos que usar medicações e vem uma série de coisas. No entanto, se os milagres que testificamos do poder de Deus saram, restauram, têm propósito, eu não acredito na possibilidade do diabo operar milagres efetivos. Deixa eu ver se eu deixo isso claro. Paulo diz que ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz. Então, importante saber definir essa diferença de milagre e provisão. Provisão são com meios usuais. Eu estou com fome e vocês provêm comida para mim. Isso é provisão. A gente está com fome, oramos aqui, desce um frango nessa mesa aqui. Isso é milagre. Então, ele é capaz de nos ludibriar, nos enganar e levar muitos seguidores a isso. Mas efetivos, milagres efetivos, não há possibilidade. É uma característica que pertence a Deus. Gente, é a última pergunta, tá? Não fiquem tristes, é a última, mas a gente volta. Em Coríntios, Paulo diz que há dons de cura, no plural. Existe uma variedade nos dons de cura? Podemos inferir isso mesmo a partir do que Paulo disse? E como é feita essa variedade? Deixa eu citar um autor, eu repito o nome dele, Gruden. Ele fala sobre os propósitos do milagre. Ele vai dizer que são pelo menos 4 grandes propósitos dos milagres. Um sinal para confirmar a mensagem do Evangelho, demonstrando que foi chegado o reino de Deus. É assim que Jesus aparece nos Evangelhos. É chegado o reino de Deus e nós vemos todas aquelas operações de milagres. A cura traz consolo e saúde, porque uma enfermidade faz alguém sentir muita dor, ficar tolhido de muita coisa. Mas também capacita a pessoa para o serviço. A partir do momento que o impedimento é tirado, a pessoa vai poder executar a obra de Deus. E Deus não faz nada sem propósito. Claro. E por último, o Gruden vai dizer que Deus é glorificado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua presença manifesta. Quando Paulo aqui usa o plural, traduzido para nós, dons de curar, o que a gente precisa entender nesse contexto aqui, tomara que a resposta não fique muito longa. Pode ficar à vontade. Eu bebi água de parto, eu falo muito, gente. Pode ficar à vontade. Dick Lucas, um autor londrino, ele faz uma análise exegética de toda a estrutura da carta e ele tem uma fraseologia que é um pouco perturbadora. Ele diz que, 1 Coríntios 13, 4, o amor não se orgulha, nasceu antes de toda a carta. Essa é a grande tese de Paulo. Paulo, informado sobre os problemas da igreja de Corinto, ele quer corrigir. Aliás, a primeira carta que nós chamamos, na verdade, é a segunda, e a segunda é a terceira. Olha os problemas que há dentro desse grupo que é repleto de dons. Desde o capítulo 1, Paulo enfatiza que essa igreja é cheia de dons. Esses dons descritos, essa igreja tem abundância. No entanto, no capítulo 3:1, ele os repreende porque eles são como crianças. Por isso a figura paterna que ele está dizendo. É uma igreja sectária, cheia de partidarismo. Uns pertencem a Paulo, outros a Apolo, outros a Pedro, outros a Jesus. É uma igreja com imoralidade sexual, no capítulo 5. Essa é a prevenção do Paulo ao dizer que nós somos templos do Espírito. Se alguém destruir, Deus o destruirá. Ele está querendo falar sobre vida não divorciada da doutrina. Às vezes a gente confunde muito isso. Nós falamos uma coisa com a boca e vivemos outra.
Tipo, o fato de eu estar rolado no hall da igreja, eu acredito que eu estou rolado no hall dos céus. Não, estar não é ser. Paulo está querendo dizer que a vida tem que ser conveniente. Eu tenho que me moldar ao padrão do que o Senhor me chamou para ser, a santa vocação. No capítulo 10 e 11, ele dá instruções acerca da ceia, que é uma balbúrdia naquela igreja do primeiro século. Os mais ricos comem sem deixar para os mais pobres. E o capítulo 11 ao 14, ele não está dissociado. Paulo está sedimentando essa ideia dos dons e profecia. Mas veja, no meio tem um capítulo do amor, que aliás é o único capítulo do Novo Testamento que não cita o nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Só que eu recomendo a vocês assistirem um vídeo de um exegeta brasileiro chamado Evaldo Beranger. Ele tem um vídeo no YouTube chamado Delimitação da Perícope. Já anota aí, gente. O que é perícope? Perícope é uma peça de texto. Todas as nossas Bíblias vêm lá com aquela questão de vir um título lá em cima, em negrito, e a gente passa, baseado no que aquela editora imprimiu para nós, ter uma delimitação de perícope. O capítulo 12, ele encerra-se e começa o 13. Mas veja, no final do 12, encaixa-se a ideia perfeita do 13. Passo-vos a mostrar um caminho mais excelente. Veja, quando essa carta foi escrita, ela não tinha capítulos e versículos, então é uma continuidade. Quando Paulo diz que o amor não se orgulha, no verso 4, ele está combatendo essa igreja que é muito orgulhosa. Essa igreja é tão orgulhosa, no sentido até intelectual, que no capítulo 15 eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Por isso Paulo diz, olha, é vã a vossa fé, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa igreja ela precisa ter amortizado esse orgulho. Então, quando essa ênfase sobre dons no plural vocês precisam ter os dons para a edificação da igreja em que o Senhor vai derramar, mas vocês precisam não ter vida divorciada dos atos. Vocês precisam andar em conformidade, andar em santidade. E um método que Deus dá é infalível para a santificação, a sua palavra. O que Jesus disse na oração sacerdotal? Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Um método para gerar confiança, sensibilidade, intimidade é se apegar à palavra. Não apenas a ouvi-la, mas colocá-la em prática, que é o que Paulo diz aos Coríntios. Falando sobre isso, sobre talvez até falta mesmo de humildade, o Senhor faz lembrar do amor, que é o maior dom, né? E até hoje nós encerramos o nosso seminário de dons espirituais e a gente queria também enfatizar de que em vão seriam todos os dons se não conseguíssemos exercer o amor, né? Porque o amor é o maior de todos os dons. Sim. Aproveito e deixo uma dica para os pregadores. Se você for pregar uma série de mensagens em pregações expositivas, pregar na sequência do livro, Corinto, perceba que tudo que está no capítulo 13 tem a ver com os dons do capítulo 12. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu não estou querendo dizer aqui que era de fato a língua dos homens e dos anjos, para que ninguém me acuse de heresia, mas tem uma referência àqueles dons lá. Ou uma inferência, né, para que ninguém me acuse de herege aqui de alguma maneira, sobre língua dos anjos, que aliás é a única vez que isso vai aparecer na Bíblia, não é em Atos, é aqui na igreja de Corinto. Quando fala sobre a questão de serviço, né, não se orgulhar, o amor tudo espera, tudo suporta, tudo isso tem a ver com essas conexões. E vale lembrar que esses dons aqui mencionados, temos essa lista de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, mas temos uma carta da maturidade de Paulo, que é Romanos, capítulo 12 também, nos versos 3 a 8, ele fala ali sobre proporcionalidade da fé, ele vai dando outras dicas. Quanto ao amor, essa é a característica que distingue um discípulo de Jesus de um ser que não segue Jesus. Jesus disse que em João 13, 34 e 35, se não me falha a memória, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Perceba que a cena em que Jesus está na ceia com os discípulos, uma conversa íntima, ele lava os pés dos discípulos. Veja, ele lavou o pé do traidor, do negador, do que descreu. Jesus está mostrando ali que ele ama mais as pessoas do que muitas vezes o título do mestre, que nem sempre fazemos. Às vezes, até para o povo em que a gente prega, a gente ama a mensagem, o tipo de sermão, mas às vezes não ama o povo. A gente precisa amar o povo, amar o Deus que nos dá a mensagem, a sua palavra, anunciar a sua glória, mas amar aquele povo.
Então, quando a gente fala de amor, eu gosto de pensar uma imagem de teologia que é o reino visível e invisível. Ninguém aqui nessa sala, toda essa equipe aqui, nunca viu Jesus. Mas nós temos coisas que nos fazem pensar em Jesus. O Jesus que é invisível, num reino visível. A ceia do Senhor. Aqueles elementos apontam para o seu sacrifício. Mês a mês fazemos isso. Vamos pensar, reino visível e invisível. Toda imagem dos céus que nós temos é de adoração. Então perceba, por que a gente tem que cultuar hoje na igreja? O reino visível nos prepara para o que faremos durante toda a eternidade. Fica a dica para quem gosta de faltar culto. Deus não dará a eternidade para quem não lhe dá seu tempo. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, fica a dica. E para você que está dando a desculpa da Covid-19, só quando surgir uma vacina você vai voltar para o culto, não tem vacina para AIDS, não tem vacina para câncer, e nem por isso as pessoas deixam de sair. É uma questão de prevenção e de sensatez. E eu encerro com essa figura sobre o amor ao próximo. Não dá para dizer que eu tenho um relacionamento vertical se eu não tenho horizontal. Eu preciso me relacionar com Deus, mas com o próximo. Como eu demonstro ao mundo que eu sou um discípulo de Jesus? Se eu amo você, se eu convivo com você, se eu comungo com você. Veja, o reino visível é visto dessa maneira. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O texto não está dizendo amar a quem a gente gosta, mas é a demonstração de amor. Talvez um grande exemplo que eu tenho tido do que é amor seja na igreja perseguida entre os muçulmanos no Oriente Próximo. Os filhos de crentes frequentam um colégio, e no colégio eles são vilipendiados. O que geralmente essas crianças fazem? Elas oram pelos muçulmanos como elas. Quando você é agredido num esporte do colégio, alguma coisa, ninguém te socorre porque você é um cristão. Mas os filhos dos crentes socorrem aqueles que são debilitados e necessitados. Então o amor é isso, é capaz de estender a mão, chegar próximo. É como um vulcão em erupção, tem que contagiar o outro, tem que pegar a chama no outro. Amém? Gente, acabou hoje. Mas não fiquem tristes e eu queria dar a oportunidade para vocês, se ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, a nossa equipe vai reunir. Quem sabe a gente não marca um próximo talk, tá? Sobre o assunto. Pastor, muito obrigada por o senhor ter vindo, ter dedicado esse tempo pra gente. A gente sabe que o senhor também estudou bastante sobre o conteúdo, orou bastante, Deus te direcionou e com certeza já falou muito comigo e vai falar com todo mundo também em casa. Muito obrigada, tá? Manda um beijão também pra Lorena. Obrigado. E nós vamos te explorar mais vezes, tá? Porque a gente gosta de explorar aqui. Queria perguntar pro senhor se o senhor pode orar. Senhor, amado e bendito, há tantas pessoas que têm orado ao Senhor para que possam te conhecer. Uma das formas mais visíveis da gente te conhecer é através da oração, da tua palavra, da comunhão com outros crentes. Mas também, Senhor, com canais como esse, em que o padrão da resposta seja a tua palavra, que a Escritura fale fortemente no nosso coração. Pedimos por aqueles que vão assistir, que eles sejam tocados pela tua palavra, que eles avaliem, que eles analisem, que eles possam ir buscar o conteúdo da tua palavra. Ó Deus, que eles tenham corações sensíveis, que a tua palavra que foi anunciada possa ter nos ouvidos e olhos que vão assistir a sua glória vista, a sua palavra ouvida. Senhor, que esse ensino daqui nos torne mais humildes, exalte o Salvador e também promova a santidade na igreja. Mas queremos orar também por pessoas que encaram seus dilemas, enfermidades, pessoas que carregam seus corpos. Senhor, tu deste poder à igreja e nós queremos usar um pouquinho desse poder. Sara pessoas de enfermidades patológicas, neurológicas, o descontrole e até mesmo a não condição de sustentar tantos remédios, operações. Tu és o Deus que cura e nós pedimos que chames à existência cada cura, cada restauração e que essa obra de cura, Senhor, seja para glorificar o teu nome, para que essa pessoa seja colocada de pé para testemunhar do que o Senhor fez. Em nome de Jesus, nós imploramos isso e dizemos amém. Amém. Ficamos por aqui, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Beijo, fiquem na paz.